A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus o abençoe a todos que vão ouvir este vídeo, que Deus continue abençoando seu lar, sua casa. Aqui que vos fala é o missionário e evangelista e diácono do Senhor Jesus Cristo, Ivanês Barbosa. Liga-me no meu WhatsApp 084, é o código do estado do Rio Grande do Norte, é o número da TIM. Meu número do WhatsApp é 99 40 0030. Por 3 motivos eu gostaria que você ligasse para mim. Primeiro motivo, para você se inscrever no meu canal Livres para Adorar, que está no meu canal do YouTube, está no YouTube, né? Para que o meu canal venha crescer, para que o YouTube ele venha espalhar, divulgar os meus vídeos de mensagem, de pregação, cumprindo o que a Escritura nos ensina a nós ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, amém? E fazer discípulo, né? Também um ou outro, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Segundo motivo, para eu colocar você no grupo da Igreja Livres para Adorar, grupo do WhatsApp, amém? E em terceiro lugar, para que nós sejamos amigos, a gente venha formar uma aliança, que a gente venha orar uns pelos outros, que a gente venha ser parceiro e se unir e andar junto ministerialmente, para que junto nós viemos e venhamos entrar no céu, amém? Esse é o motivo que eu quero que você entre em meu WhatsApp 9940 0030. Gostaria aqui de deixar uma palavra, e esta palavra durante o dia, passei o dia pensando, porque há tanta divergência, porque há tanta divisória, porque há tanta doutrinas fora da Bíblia. Por que as pessoas pegam uma igreja e apenas transformam ela numa igreja materialista, capitalista e às vezes até fundamentalista? Por que as igrejas hoje estão saindo da palavra de Deus e pregando a outra palavra? E é bem claro quando o apóstolo Paulo ele nos alerta a dizer isso. E se que vier um outro tipo de evangelho, não aceite, é anátema, né? Em outras palavras, em outra versão, é amaldiçoado. Qualquer evangelho que não seja o evangelho de Jesus é um evangelho amaldiçoado. Foi o apóstolo Paulo que disse isso nas Escrituras. Por isso que no livro de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós só possamos e podemos e vivemos nessa terra liberto se nós conhecermos a verdade. Porém, eu quero aumentar mais 2 itens dentro dessa temática. Entre tantas, quero frisar 2 que eu vejo da minha percepção de entender o Evangelho, que não só é apenas nós temos que conhecer a verdade, nós temos que viver. Temos que viver a verdade, temos que praticar, né? Porque se nós não praticar o Evangelho, que tipo de Evangelho é que vai servir? Que efeito vai fazer? Que benefício vai ser trazido para nós se nós não praticar a palavra de Deus? E um dos maiores mandamentos que eu acho lindo nas Escrituras foi um que Jesus deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E está acontecendo isso no meio do povo de Deus? Não está, não, irmãos. Não está mesmo. Pode estar na teoria. Presta atenção no que eu estou falando. Na teoria funciona perfeitamente, mas na prática mesmo, olha o dedinho, ó. Funciona não. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. O amor a cada dia está esfriando. Aí você pode até dizer: mas missionário Ivanei, mas isso é um cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento, porque o homem quer viver na iniquidade, quer viver na hipocrisia, no farearismo, né? Na inveja.
é igreja perseguindo igreja, igrejas criando ministério para destruir outros ministérios. Esquece que o próprio apóstolo Paulo fala aos Efésios, né? Ali no capítulo 6, né? Que fala sobre as armaduras, né, de Deus, que a nossa luta, né, não é contra a carne e nem é contra o sangue. Você quer ver a batalha espiritual contra a carne e contra o sangue? Leia lá Gálatas, capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, mostrando dali do capítulo 5 de Gálatas, do versículo 16 ao 26, fala sobre a obra da carne e a obra do Espírito. Jesus mesmo, ele chegou a dizer isso, que aquele que se inclina para a carne é carne, mas os que se inclinam para o Espírito é Espírito. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que aquele que planta, ele disse, foi o apóstolo Paulo que disse, que aquele que planta na carne colherá corrupção, se corromperá, né? Em outra versão, aqueles que plantam iniquidade, prostituição, porfinha, adultério, cordandaria, né? Lascívia, né? Promiscuidade, adultério, prostituição, mentira, engano, fariarismo, hipocrisia, soberba, egoísmo, orgulho, arrogância. As pessoas que plantam esses tipos de semente, lá na frente, meu irmão, vai encontrar com o mal. Em Mateus 6, 33 e 34, Jesus nos deixou um alerta. Ele nos adverte, nos exorta, né? Quando Jesus, ele diz assim, ó, buscais em primeiro lugar o reino de Deus. Buscais em primeiro lugar o reino dos céus, né? Em outra versão. E tem outra versão que diz assim, buscais em primeiro lugar a graça de Deus. Quem é a graça de Deus, irmãos? Olha para cá. Olha para cá. Quem é a graça de Deus? Você sabe? A graça de Deus é Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele é o poder, ele é toda a honra e toda a glória, é para ele. Tudo foi feito para ele. É por ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 fala isso. Tudo é para ele. Aí o homem quer a glória para ele. E aí, lembra que Herodes queria glória para ele. Aí o que aconteceu com Herodes? Herodes morreu comido de bicho. Deus não dá a glória dele para ninguém, irmãos. Tem pessoas nas lives, na internet, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, né? No Instagram, nos grupos de WhatsApp, estão aí pregando o que não está vivendo. E Deus está vendo. Amém, queridos? Deus está vendo. Nós temos que pregar aquele que vive, nós temos que viver aquele que prega, meu irmão. Você está pregando o amor? Viva o amor. Deixe de ser hipócrita. Não seja um fariseu. Lá em Mateus 23, Jesus bota para descer em fariseus. E vocês colocam uma carga pesada em cima dos outros, mas você não vive, você não carrega aquilo que você está pregando, você não está vivendo. Faça como Nicodemo fez. Nicodemo pelo menos tomou uma posição, tomou uma atitude, procurou Jesus. Foi de noite, foi. Você fala, mais missionário Ivanei, mas ele foi de noite, foi. Porque ele não queria sujar a sua reputação de santo. Ele foi buscar Jesus, ele foi se encontrar com Jesus de noite. Mas o que importa é que ele foi, não importa o horário, mas ele foi. E Jesus disse, olha, Nicodemo, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Essa palavra você encontra lá em João, capítulo 3 de João. Tem muita gente querendo colocar balde de água fria no ministério da pessoa, querendo calar a nossa boca. E lá no livro de 1 de Crônica, capítulo 16, versículo 22, né? Deus, ele diz, olha, não maltratei os meus profetas, não maltrateis os meus profetas, não maltrate os meus profetas, e não farei mal os meus escolhidos. Lá no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8, também Deus, ele usa, né, Zacarias para dizer, olha, que nós somos meninas dos olhos de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Jesus é o noivo. E ele está voltando, ele está vindo buscar a igreja. Mas não está vindo buscar a igreja assim não, inflamada, cheio de fermento humano, cheio de doutrina satânica, diabólica, cheio de inveja. A igreja de hoje, se for fazer uma comparação, né, em ensino na igreja, num culto de doutrina, que poucas pessoas vão ao culto de doutrina,
porque é lá onde a gente aprende a ser crente de verdade, né? A igreja de Coríntios, se você for fazer a comparação, a igreja de hoje está pior do que a igreja de Coríntios. Os irmãos querendo se exaltar, humilhando o outro, porque às vezes busca um pouquinho de conhecimento. Olha para cá, não confie nos seus canudos de conhecimento teológico não, meu irmão. Ah, mas eu sou bacharel, sou doutorado, eu sei falar 3 idiomas, outros dizem que sabe falar 5, uns chega, se exalta até que dizem que sabe falar 10. Esse conhecimento seu aí, meu irmão, não vai dar garantia de você ir para o céu. Se você não descer do pedestal, se você não ser humilde e manso de coração, você pode ser que tenha o conhecimento, você pode ter a Bíblia todinha na cabeça. Se você não perdoar o seu irmão, se você não estender as mãos, não ajudar o seu próximo, você não vai entrar no céu não, irmão. Porque Deus fez para nós aqui na terra, né, para, entre tantos propósitos, 4 propósitos eu vou botar também. Essa aqui é uma teologia minha, viu? 4 propósitos que eu vejo que é importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Primeiro propósito: Deus permitiu nós vir ao mundo para nós servir a Ele. Louvado seja Deus. Êxodo 23, né? Versículo 25, a parte A do versículo: e me servirei. Amém? Vou repetir de novo: e me servirei. Isso foi Jesus, foi Deus que falou para Moisés: Moisés, diga a esse povo que me sirva. Até aqui ele está só servindo a você, está fazendo a sua vontade. É para esse povo fazer a minha vontade. Faça você também a minha vontade, Moisés. Pare de clamar por esse povo. Diga a esse povo que marche. Foi a ordem que Deus deu para Moisés. Amém? Deus escolheu Moisés. Mas Moisés, ele obedecia à voz de Deus. Aí hoje em dia a gente vê os profetas, igrejas com doutrinas, criando consagração que não tem contexto bíblico, desvirtuando, adulterando. E lá no livro de Apocalipse, né, quando estou lembrado agora do capítulo, o versículo, mas está no livro do Apocalipse, que não pode tirar um tio e nem pode aumentar. E hoje a gente vê as igrejas colocando coisas que não tem contexto bíblico. Um exemplo, vou dar só um exemplo. Mulher ser pastora. Aonde tem na Bíblia que Deus ordenou a mulher ser pastora? Na Bíblia não tem Deus proibindo ela ser, mas não está ordenando ela ser, entendeu? Ela pode ser tudo na igreja. Ela é 50% do ministério do pastor, 50% do ministério pertence à sua esposa, a esposa do pastor. Ela trabalha com a mulher, ela tem mais sensibilidade, ela tem mais jeito de cuidar com pessoas problemáticas, complexadas, melhor do que o homem. Isso aqui eu não estou diminuindo a mulher. Quem diminuía a mulher era o Velho Testamento. Lê lá o livro de Levítico para tu ver. Por que Paulo proibiu as mulheres falar na igreja lá em Coríntios? Porque as mulheres estavam querendo mandar nos assuntos, se envolvendo em assuntos sacerdotal, e não podia. A mulher ficar querendo sufocar, né, o trabalho do sacerdote no templo, querendo mandar, querendo se titular, já naquela época, já querendo se titular pastora. A mulher, ela pode ser pastora? Ela pode ser o que ela quiser, rapaz. Agora, vamos para a Bíblia, se a Bíblia aprova ou não. Eu não estou sendo radical aqui não estou sendo também tradicional não, é Bíblia. Entendeu? Agora eu respeito o ministério, quero deixar bem registrado aqui. Eu respeito o ministério da mulher, ela ser pastora. Eu respeito a pastora, eu respeito ela como liderança, né? Eu respeito, só que não está na Bíblia. A Bíblia não ordena a mulher a ser uma anja da igreja. Onde tem na Bíblia isso? Aí tem ministério por aí consagrando a mulher a presbítera. Aonde tem na Bíblia que Deus ordenou a mulher ser presbítera? Aonde tem na Bíblia a mulher também ela ser consagrada a diaconisa? Aí você pode até dizer: não, mas missionário Ivanês, presta atenção, o apóstolo Paulo chamou uma mulher lá de diaconisa. Chamar não significa que consagrou, que deu título para ela a diaconisa. Ela fez o trabalho, ela fez o ofício de diaconisa, de diácono, né, dentro da igreja. Ela fez, mas ela não foi ordenada a diaconisa, não foi. Por Deus não.
Foi pela igreja, pelos ministérios. Os ministérios é que cria título, né? Levanta uma tese, cria um monopólio, cria um dogma, né? Um estatuto, planta na igreja, coloca no estatuto da igreja e diz aqui, ó, a igreja aqui, eu vou consagrar a mulher a pastora, a diaconisa. Nada contra, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu respeito o ministério pastoral de uma mulher, eu respeito. Eu tenho amigas, irmãs em Cristo, que me convidam em suas igrejas para pregar, que elas são pastoras. Ela me convida e ela sabe que eu sou veemente, né? Veemente às escrituras. Eu não posso concordar porque não tem na Bíblia, mas eu tenho o direito como cristão de respeitar o ministério da mulher. Você está entendendo? Aí tem outros ministérios aí que levantam mulher apóstola. Aonde tem na Bíblia isso, irmão? Só se for no livro de São Cipriano, porque a Bíblia Sagrada, aqui eu tenho essa aqui, né? Eu tenho uma de estudo ali, Defesa da Fé, não tem dizendo, né? Eu vou mostrar aqui. Louvado seja Deus. Tá aqui, ó, olha o tamanho da bichona. Olha como é grande ela aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui é, né? Defesa da Fé, tá aí, ó. Defesa da Fé. Bíblia Pentecostal. Isso aqui é Pentecostal, traduzido por Padre João Ferreira de Almeida, viu? Em todo o canto das escrituras aqui, você não vai encontrar nenhum lugar que Deus ordenou a mulher ser bispa, ser apóstola, ser diaconisa, ser pastora. Você não vai encontrar na Bíblia. Mas também você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Deus proibindo. Deus não proíbe também não. Amém? É só isso que eu quero deixar bem claro, para que os irmãos e as irmãs não venham se ofender, não venham dizer que eu estou sendo tradicional, radical, que eu estou sendo fanático. Não tenho nada de fanatismo, eu tenho até nojo de fanatismo. Eu não gosto de preconceito, eu não tenho preconceito com ninguém. Eu respeito o homossexual, eu respeito a mulher lésbica, eu respeito o macumbeiro, o feiticeiro, eu respeito o ateu, o espírita, o cartedista, o budista, o católico, eu respeito o judeu, eu respeito o muçulmano, eu respeito o islamismo, eu respeito o budismo, eu respeito toda classe, toda categoria de qualquer regimento, de qualquer segmento filosófico, interno ou externo, não importa a posição, não importa a classificação da entidade. Eu respeito o candomblé, eu respeito a Umbanda, eu respeito o centro de macumba, eu respeito os macumbeiros, feiticeiros, eu respeito os mentirosos, até os mentirosos eu respeito eles. Eu respeito todos. Não significa porque eu respeito que eu posso concordar com a prática, né? Destruída, deturpada, um evangelho prostituído, adulterado que tem aí, que as pessoas estão se prostituindo o evangelho. Tem pessoas que estão prostituindo a própria palavra de Deus, sendo prostituindo, né? Tem muitos prostitutos e prostituta. É só você ler Apocalipse capítulo 3, né? Que tem uma mulher lá, né? Que ela plantou a doutrina dentro da igreja, a Jezabel, né? Olha lá que você vai ver, né? A vaidade, a prostituição, o adultério, a mentira, a lascívia, né? A promiscuidade, tudo que você imaginar de ruim, essa mulher ela plantou, ainda trouxe deuses de longe, influenciou Acabe, o seu esposo que era rei, a adorar deuses estranhos, entendeu? E aí você lê um pouquinho mais para trás, no capítulo 2 do Apocalipse, que João ele mostra que há uma sinagoga, há um trono de Satanás plantado dentro da igreja do Senhor Jesus. Isso é forte, irmão. Isso aqui só para quem conhece Bíblia. Eu estou dando essa palavra aqui para quem conhece a palavra de Deus. Não vá se escandalizar. Você que não conhece Bíblia, não venha blasfemar, não venha aqui dizer que Satanás está falando através da minha boca, não. Eu te repreendo, Satanás, porque se você falar, Satanás está usando você. Eu não dou lugar ao diabo falar na minha boca, não. Eu não permito Satanás falar na minha boca. Eu não permito. Eu falo com consciência e causa e com conhecimento que eu tenho nas escrituras, até onde eu conheço as escrituras. A Bíblia fala que até Satanás conhece. O diabo crê tanto em Deus que se estremece, meu irmão e minha irmã. Agora ele é rebelde, né?
Ele era um anjo de luz. Ele conhecia, ainda bem que ele conhecia só o Antigo, o Velho Testamento, o Novo. Jesus veio aí, mudou, quebrou o protocolo. Jesus cumpriu a lei, né? Hoje nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei. Agora, se você quer viver pela lei, viva a lei, você vai ser julgado pela lei. E a lei é que vai condenar você ao inferno, não vai te salvar. A lei não salva. Que salva é a lei de Jesus, não a lei do homem. Eu já vi um certo homem de Deus, né? Entre aspas, né? Um homem de Deus, porque Jesus, ele disse que nós não podemos julgar os profetas. Ele dizendo que no Antigo Testamento toda a lei é de Deus, mesmo que foi escrito por Moisés. Moisés escreveu 613 leis, foi escrito por Moisés. E eu digo e afirmo categoricamente, sem medo de errar e sem medo de pecar, que todas as 613 leis que foi escrito por Moisés foi dado pela lei de Moisés, certo? Que foi da direção de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas foi criado pelo homem. A lei é a lei do homem, não é a lei de Deus. Por exemplo, tem uma lei judaica, né, que os judeus, não todos, né, porque hoje existe aí correntes, né, judaica diferentes, que uns seguem uma doutrina mais ortodoxa, né, outros mais radical, outros são fanáticos, né, mas tem uma doutrina que neles tem uma lei que eles permitem, por causa dos homens de Deus que passaram, né, pelas escrituras, que Deus o levantou, que teve 3 mulheres. Davi, por exemplo, teve 3 mulheres, Salomão teve 1000, Abraão teve 2, Jacó teve 3, e por aí vai. Então eles pegam esse contexto, né, dando direito ao homem a casar 2 vezes. Lá no Ocidente, o Oriente, os orientais, o sultão, né, que chama, né, diz lá que os príncipes, eles podem casar no estado, lá o governo, ele dá autoridade a um homem ter 4 mulheres, 4. Estuda a história, meu irmão. Não venha dizer que eu estou mentindo aqui, não. Mentiroso é você. Eu digo de novo, eu te repreendo em nome de Jesus, se você se levantar dizendo que Satanás está me usando. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui eu não deixo Satanás falar atrás da minha boca, não. Eu falo pela palavra, meu irmão e minha irmã. Amém? Não abra a boca para falar que um servo de Deus está mentindo. Primeiro conheça, faça uma prova com Deus. Faça como diz lá em 1 de João capítulo 4. Prova o Espírito. Provai o Espírito. Jesus manda nós provar o Espírito. Quem é que está falando realmente? É Deus mesmo que está falando ou não? Há um trono, uma sinagoga de Satanás dentro da casa de Deus, plantado dentro da casa de Deus, que manda é o homem. Aí o homem diz, aqui quem prega quem eu quero, aqui louva quem eu quero, né? Se uma pessoa é formada em doutorado, né, em teologia, tem que trazer o certificado. Se não mostrar o certificado, não sobe aqui no púlpito da minha igreja para pregar, não sobe. Só sobe os que têm conhecimento da palavra, que conhece a Bíblia, aí pode pregar. Deus, ele usa quem ele quer, meu. Ele levanta quem ele quer. Deus não dá a glória dele para ninguém. Herodes queria a glória, né, para ele. O que aconteceu? Deus matou Herodes. Herodes morreu comido de bicho. Lá em Romanos 4, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele disse que Abraão, olha, foi o primeiro pentecostal no Antigo Testamento, foi Abraão. Ele se fortalecia, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Se você for para o contexto bem direitinho, você vai ver. Abraão se fortalecia dando glória a Deus, irmão. Por que você não dá glória a Deus? Dê glória a Deus, irmãos. Escute. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escute tudo e retenha o que é bom. Aquilo que você não entende, fique calado. Porque se você for falar que é errado, Deus vai cobrar de você. Para eu gravar esse vídeo aqui, eu oro, eu busco, eu peço a Deus a direção. Eu não vou falar aqui, eu não estou falando aqui nada aqui pelo impulso, nem pela emoção, e nem copiando ninguém, e nem buscando conhecimento em Google, nos Google da vida, não. É de joelho, de madrugada que Jesus me dá a revelação, para eu pregar a palavra da verdade.
E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, né? Foi Jesus que falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que muitas pessoas não querem dar a oportunidade para um semi-analfabeto como eu para pregar? Eles me subestimam o tempo todo. Eles acham que eu não tenho palavra profética. É porque muitos estão com a vida em pecado, botando debaixo do tapete a promiscuidade, a prostituição, o adultério, mentindo, pregando que não está vivendo. Deus vai cobrar de muitos. A Bíblia diz que há os falsos profetas, os mestres, né? Os falsos mestres, os falsos pastores, os mercenários, já estão no nosso meio. Na igreja existe o joio e o trigo. Na igreja existe a ovelha, existe o cabrito, existe o bode, existe também o lobinho. É o lobo vestido de ovelha. Existe. Como é que nós podemos conhecer, meu irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus? É pelos frutos. Foi Jesus que falou isso lá em Mateus 7, versículo 16, versículo 20. E nos outros livros, que são livros históricos, né? Livros que ali está falando sobre a missão, sobre o ministério, né, de Cristo. E por incrível que pareça, se você for ler o livro de Mateus bem direitinho, Jesus alertou mais sobre o inferno e falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Amém? E Jesus, ele disse, a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Judas, ele chega diante de Jesus e diz: Judas, quer ficar, meu filho? Pode ficar, tá certo, você sabe falar vários idiomas, você é um matemático, eu vou precisar, vou colocar você até como tesoureiro. Jesus botou Judas como tesoureiro, e ele se tornou um ladrão, meu irmão, roubava demais Jesus. Você tá pensando que era só Zaqueu que roubava o povo? Existia um ladrão que andava com Jesus, era Judas. E Judas, ele perdeu a salvação. Se Judas tivesse se arrependido como Pedro se arrependeu, Judas ele tinha ganhado a salvação, né? Ele colocou a corda no pescoço, se enforcou, tirou a própria vida. E a vida da gente, só que pode tirar é Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem a gente pode tirar a nossa própria vida. Só é Deus que pode tirar. Foi Deus que deu, é Deus que tomou. Lembra de Jó? Jó disse: Deus me deu. Jó falou para a mulher, para a esposa dele: mulher, tu age como uma louca? Receberemos o bem de Deus ou não receberemos o mal? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Porque até então a mulher de Jó chegou diante de Jó e disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus. Irmãos, não precisa estudar, fazer seminário, cursos teológicos, porque eu tenho até medo desses negócios de teologia, sabe por quê? Porque há muita manipulação, massa de manobra do homem, que destroça, que coloca vírgula, coloca assunto que não está contextualizado na palavra. Sabe qual é a maior teologia pura, limpa, sem ser maculada, sem ser, né, que é imaculada, né? Que não tem a manipulação, que não tem controle do homem, o homem ali colocando seus fermentos, né? É bibliologia. A maior teologia que existe é a bibliologia. Amém? É você estudar a Bíblia. Porque na hora que você estuda a teologia, essa nova versão, essas Bíblias que tem aí que se chama atualizada, irmão, a gente pode atualizar tudo. A gente pode atualizar, sabe o quê? A gente pode atualizar o WhatsApp, a gente pode atualizar o Instagram, o Facebook, o Twitter. A gente pode atualizar a nossa vida, a nossa casa, nosso trabalho, ampliar, né? O próprio Isaías, o profeta Isaías escreveu uma palavra 700 anos antes de Cristo. Estava lá, está escrito lá, Isaías pedindo para que nós ampliássemos o lugar que mora e larguecer as cortinas, né? Cavar a estaca, ficar bem a estaca e alongar as cordas, né? A gente tem que fazer isso. Vigiar naquilo que vê, vigiar naquilo que escuta, vigiar naquilo que fala. Manter a língua dentro da boca. Falar o que Deus mandar você falar. E aqui nesse vídeo eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. Estou apenas compartilhando. Se você crê, se você crê, amém. Se você não crê, amém do mesmo jeito. Você não vai, a sua incredulidade não vai diminuir a minha fé não, meu querido e minha querida. Eu estou servindo a Deus.
Eu estou procurando cuidar bem da família, dando um bom testemunho. Eu estou vivendo aquilo que prego, estou pregando aquilo que vivo. Por isso que algumas portas de igrejas estão se fechando, as pessoas não estão me chamando para pregar, porque estão vivendo na hipocrisia, estão pregando um evangelho que não é o evangelho do amor. A gente tem que pregar o evangelho da reconciliação, o evangelho do perdão, o evangelho da comunhão, do amor, da caridade. Viver aquele evangelho lá da igreja primitiva, né, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, lá na altura do versículo 44 e diante, pode ler lá, que os discípulos eles cuidavam uns dos outros ali, né, os irmãos, e todos viviam ali em comunhão, até no partir do pão. Ninguém passava fome, ninguém passava sede, ninguém andava nu, ninguém andava descalço. Quando era doente, que um adoecia, o outro ia lá, cuidava do outro. A igreja primitiva vivia o amor de Jesus ali. Na sua igreja você está vivendo um amor, meu irmão? Você está vivendo um amor? Você perdoou? Você está estendendo as mãos? Então, se você estiver vivendo a palavra, pode ter certeza que as portas vão se abrir. Deus ele vai abençoar a sua casa, seu lar, a sua família. E aí eu fecho agora com chave de ouro, Êxodo 23, 25. E sirva a Deus, e me servirei. Foi Deus que falou isso. E eu abençoarei o teu pão, a tua água, né? E tirarei todas as enfermidades do vosso meio. Todas as enfermidades de origem carnal ou espiritual. Deus ele vai tirar a contenda, a inveja, a falsidade, né? Tudo que está atrapalhando sua vida espiritual, Deus vai tirar, mas você tem que servir. Aí eu falo as outras três coisas que ficou faltando. Você está pensando que eu estou esquecido aqui, meu irmão? Que quem está na direção aqui é o Espírito Santo, nem eu não. Deus fez nós, entre tantas, para a gente exercer isso aqui, ó. Para a gente, né, ter 4 atitudes, para a gente executar essas 4 coisas, entre tantas, são muitas, mas eu vou botar só 4, que eu vejo assim na minha concepção espiritual, no meu entendimento, que é importante a gente viver o tempo todo, exercitando, praticando. Primeiro, praticar o amor, amém? Segundo, cuidar bem da sua casa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, aquele que não cuida bem, principalmente do que são seus, como cuidará bem da casa de Deus? Porque os que não cuidam bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Leia a Bíblia, meu irmão. A palavra de Deus fala também, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, que chegará o dia que muitos não receberão a santa doutrina, né? Provocarão neles comichão dos ouvidos e não aceitarão a doutrina. Está acontecendo isso já na casa de Deus. Está faltando o amor, faltando o perdão, está faltando a comunhão. E é isso que nós temos que viver. Viver o amor, né? Viver a comunhão, viver o perdão. Amém? E, em último lugar, servir os nossos irmãos. Porque quando nós estamos servindo o nosso próximo, a gente está servindo a Deus. Não é 4 coisas importantes, né? É importante, irmão. Provérbio 28, né? Provérbio capítulo 28 de Provérbio, né? Versículo 13. O que é que está lá escrito lá? Salomão, ele chega e ele dá uma palavra, ele nos aconselha, ele nos exorta, né? Deus, ele usa o Salomão para nos orientar, dizendo assim, ó: aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer ser perdoado, irmão? Perdoe. Você quer ser compreendido? Compreenda. Mateus 7:12. Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque essa é a lei dos profetas. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. E no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, ó: mas se for possível, tenha-se paz com todos. Romanos 12, 18 e 21. Amém, queridos? Conheça a palavra de Deus. Lá no livro de Mateus 22, 29, Jesus disse assim, ó: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, né? Deus, ele usa o profeta Oséias para dizer assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo é destruído por falta de conhecimento. Segunda de Crônica, capítulo 7, versículo 14. Aí eu encerro agora.
dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele quer sarar, ele quer arrancar da sua alma esta ferida, né? Essa lacuna que está aí, esse sofrimento que está lhe comendo por dentro, te tornando você amargo, complexado, problemático. Deus quer tirar isso de dentro de você. Ele quer derramar um bálsamo. Ele primeiro quer te curar, para poder você curar outras pessoas. Deus, ele vem me curando a cada dia. As lutas são muitas, é cada bordoada, é cada perseguição, desprezo, rejeição. Deus está trabalhando na minha personalidade, no meu caráter. Deus está me dando paciência, está me dando força, saúde, sabedoria a cada dia. Deus está me ensinando a cuidar bem da minha casa, para eu poder depois cuidar da casa do povo. Para eu cuidar de você, meu irmão e minha irmã, primeiro eu tenho que cuidar de mim, da minha casa, da minha família. É triste uma pessoa estar no altar, está pregando uma coisa que não está vivendo na hipocrisia. Temos que viver, tem que pregar aquilo que vive. Amém, queridos? Fique com esta palavra, receba que é de Deus. Amém? Não odeie o irmão Ivanês. Ore por ele, ore por mim. Se eu falei alguma coisa que se machucou, que tocou lá na sua ferida, né? Jesus, mais outra, só essa só. Um dia desse eu fui falar com um pastor de uma determinada igreja. Eu não vou dizer o nome do pastor, nem o nome também do ministério, que a gente temos que ter ética, né? Mas a gente diz o nome do pecado sem dizer o nome do boi. Aí, irmão, eu disse, olha, com que seria, eu estava falando de mim, que autoridade teria eu, se o meu filho tivesse desviado, a minha filha, a minha esposa, e eu no altar pregando num culto de família, e falando sobre família, e a minha família fora da presença de Deus, que autoridade teria eu estava falando de mim, que autoridade teria eu, pregar aquilo que eu não estou vivendo? O povo está fazendo o contrário, alguns pregadores estão fazendo o contrário, em vez de estar ganhando a família para Jesus, está ganhando o mundo lá fora, e a Bíblia diz que o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma, e perder a sua família também, irmãos? Isso é antibíblico, isso é extra-bíblico, isso não tem contexto, não é contextualizado não, irmão, isso não é Bíblia não. Você está com uma pessoa desviada dentro da sua casa, você tem que ganhar primeiro aquela pessoa para Jesus com o seu testemunho de vida. Dê um bom testemunho na sua casa, irmão. Ganha sua família primeiro para Jesus, depois aí você vai lá pregar lá fora. E aí eu estava falando com o pastor disse, não concordou comigo. Ele disse, a minha mãe até hoje é desviada. Eu digo, meu irmão, invista nela, né? Prega a palavra para ela, mas eu já preguei, o vaso de casa não tem honra. Aí a desculpa é essa. O vaso de casa não faz milagre realmente. Isso aí é uma exceção, mas não pode trazer isso aí como uma doutrina. Entendeu, meu irmão? Isso é uma exceção. Cada caso é um caso. Não vamos generalizar. Não vamos ser radical. Não vamos ser fanático não, irmão, na religião. Vamos deixar de ser religioso. Eu sei que a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Quando eu fui traído, eu fui lançado na prisão, eu fui mal compreendido, eu fui injustiçado, fui caluniado, mas eu lutei pela alma da pessoa que fez isso por mim, e a alma dessa pessoa está na presença de Deus. Eu não deixei que a alma dessa pessoa fosse lançada ao inferno. Eu jejuei, eu orei, eu busquei, preguei, me consertei, meu coração mudou. A gente temos que entender quando estiver errado, é reconhecer, ser humilde para reconhecer quando estiver errado. O seu testemunho ganhará multidões para Jesus. Amém? Aí está no culto da família lá, a família desviada pregando para outras famílias. No culto de família, se eu estivesse num lugar de uma pessoa assim, eu jamais subiria no púlpito. Não, primeiro deixa eu ganhar minha família, depois eu subo no púlpito para pregar no culto de família. A salvação sim é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, mas primeiro nós temos que priorizar a família. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas pregações, que a extensão da igreja é a nossa casa.
E temos que fazer culto doméstico em nossa casa sempre. Sempre tem que ter um devocional em nossa casa, a leitura da palavra, momento de oração, louvar, estar em contato com a palavra. A gente não pode esperar que a gente receba tudo isso na igreja. A gente tem que começar em casa. Temos que priorizar a família, para poder nós ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra de Josué? Josué disse: se vocês querem ir para servir outros deuses aí, se tornar idólatra, fica à vontade. Agora eu e minha casa não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai dar você entendimento, estratégia para você ganhar a sua família para Jesus. E você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, como hoje eu tenho o prazer de dizer isso, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Creia somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.